Olá, boas-vindas a todo mundo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que está no nosso dia a dia, mesmo que a gente nem perceba: a legislação de trânsito. Eu sei, parece um tema meio pesado, né? Mas olha, vamos descobrir juntos que entender essas regras é muito mais do que só passar na prova do Detran ou evitar uma multa. É sobre garantir que a gente consiga conviver em segurança e harmonia nas ruas. Então, bora apertar os cintos, porque a gente vai decifrar juntos as regras desse jogo que todo mundo joga todo santo dia. Para começar, eu quero lançar uma pergunta. Pensem aí, um segundinho. Dá para organizar o trânsito com milhões de carros, motos, ônibus, bicicletas e gente a pé, sem regra nenhuma? Imagina só o caos, cada um fazendo o que quer na hora que quer, ia ser a lei do mais forte, do mais apressado. Essa pergunta já mostra pra gente por que é tão fundamental ter um conjunto de leis para colocar ordem e, o mais importante, segurança nesse espaço que é de todo mundo. E para nossa conversa não virar bagunça, tá aqui o nosso mapa. Primeiro, a gente vai entender por que a gente precisa de regras. Depois, vamos desvendar os vários tipos de normas que existem. Em seguida, a gente conhece a máquina por trás de tudo isso, o Sistema Nacional de Trânsito, o famoso SNT, e quem é quem nessa história. E para fechar, uma reflexão super importante sobre o nosso papel nisso tudo. Preparados? Então, vamos nessa! Começando nossa primeira parte, a regra do jogo. O foco aqui é bem simples: entender a razão de ser das leis de trânsito. Por que elas existem, afinal? Qual é o propósito delas na nossa vida? Para entender isso, vamos usar uma comparação bem fácil. Pensa na sua casa. É um espaço privado, lá dentro as regras são da família, são os combinados de vocês, certo? Quem lava a louça, que horas faz silêncio, são regras internas. Agora, quando a gente pisa na rua, a gente entra num espaço público que a gente divide com milhares de outras pessoas. Aí não dá para cada um ter a sua própria regra, né? A gente precisa de um código em comum, um manual que vale para todo mundo, para a gente saber o que esperar um do outro. E isso são as leis de trânsito, as regras do jogo para a segurança de todo mundo. Então, o ponto principal é que seguir o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, vai muito, mas muito além de só evitar uma multa. Cada regrinha tem um porquê. Quando a gente para na faixa para um pedestre passar, não é só uma obrigação, é um exercício de cidadania, de respeito. Quando a gente mantém uma distância segura, a gente está colocando a vida em primeiro lugar. É sobre entender que a nossa pressa não pode colocar a vida de outra pessoa em risco. É sobre o coletivo ser mais importante que o nosso individual. Muito bem, se a gente já entendeu o porquê, vamos agora para a segunda parte e ver como a legislação se organiza. Vamos desvendar os diferentes tipos de documentos que formam as leis de trânsito. E antes da gente entrar nas normas de hoje, olha só que curiosidade. Uma das primeiríssimas leis de trânsito do mundo, lá de 1836. Imagina a cena, o carro, aquela novidade barulhenta, andando devagarinho, e lá na frente, a 60 metros de distância, uma pessoa a pé, agitando uma bandeira vermelha para avisar todo mundo. Isso mostra direitinho como as regras precisam evoluir com o tempo. O que era segurança naquela época, hoje parece uma loucura, né? Certo, turma? Vamos organizar isso aqui. No topo da pirâmide, a gente tem a lei. Pensa nela como a base de tudo, a regra mãe que vale para todo mundo, sem exceção. Ela é discutida e aprovada lá no Congresso. E no nosso universo aqui, a principal, a nossa bíblia do trânsito, é o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Ok, se a lei é o que, o decreto é o como. A lei fala o que tem que ser feito, mas às vezes ela precisa de um detalhamento para funcionar na prática. É aí que entra o decreto. Ele é tipo um manual de instruções feito pelo Poder Executivo que explica tintim por tintim como a lei deve ser aplicada no dia a dia. Agora, pensem comigo, o trânsito muda o tempo todo, não é? Surgem novas tecnologias, novos veículos. Mudar uma lei é um processo super demorado. Como que o sistema se adapta? Com as resoluções. Elas são normas mais ágeis, mais rápidas, criadas por órgãos técnicos como o CONTRAN para complementar a lei e deixá-la em dia com as novidades. Por exemplo, o CTB diz que usar capacete é obrigatório, mas é uma resolução que detalha como tem que ser esse capacete para ser seguro de verdade. E por último, temos a portaria. Essa é mais simples. Pensa nela como uma ordem de serviço, um comunicado interno de um órgão de trânsito. O diretor do Detran usa uma portaria para definir um procedimento novo para a equipe dele, por exemplo. Ela organiza a casa por dentro, mas não cria uma regra nova para quem está dirigindo na rua. Então, para fixar, a lei manda, o decreto explica como fazer, a resolução complementa e atualiza, e a portaria organiza o trabalho interno. Fechou? Ok, já vimos o porquê e o quê. Agora chegou a hora do quem. Quem são os responsáveis por criar, aplicar e fiscalizar todas essas regras?
É isso que a gente vai descobrir agora, falando do Sistema Nacional de Trânsito. O SNT não é um lugar, um prédio. Pensa nele como um grande time, uma rede toda conectada. É o conjunto de todos os órgãos de trânsito do Brasil, seja federal, estadual ou municipal, trabalhando juntos. A função dessa rede é cuidar de absolutamente tudo, desde planejar uma ciclovia, criar as regras, registrar o carro, fiscalizar a rua e até julgar um recurso de multa. É uma engrenagem enorme e super integrada. Bora lá então ver como essa engrenagem funciona na prática. Nesta parte, a gente vai colocar nome e função em cada peça importante desse sistema. Ok, chegamos na famosa sopa de letrinhas. Mas calma, é mais fácil do que parece. Vamos separar em 2 grupos, os que criam as regras e os que executam. No topo, criando as regras nacionais, está o CONTRAN. Ele é o grande chefe que cria as resoluções que valem para o Brasil inteiro. Em cada estado temos o CETRAN e o CONTRAN-DIF fazendo um papel parecido. Agora, quem põe a mão na massa? O SENATRAN coordena tudo em nível nacional. Mas quem a gente mais conhece é o DETRAN, né? Ele é o responsável no estado pela nossa habilitação, pelo documento do carro. E nas rodovias federais, quem fiscaliza é a PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Continuando, temos os órgãos que cuidam das estradas. O DENIT cuida das rodovias federais, as BRs. O asfalto, as placas, tudo isso é com eles. O DR, ou DAER, faz a mesma coisa, só que nas estradas estaduais. E a fiscalização do dia a dia, dentro das cidades e nos estados, geralmente a Polícia Militar. E por último, uma pecinha fundamental, a JARE. Levou uma multa e não concorda? É para a JARE que a gente recorre. Ela funciona como um primeiro tribunal do trânsito. Viu só? Cada um no seu quadrado. Agora que a gente já conhece as regras e quem cuida delas, chegamos na parte mais importante da nossa conversa. A parte que depende de cada um de nós. Vamos falar sobre a nossa responsabilidade. E aqui, gente, está o pulo do gato. Existe uma ideia muito perigosa no trânsito que é a da falsa sensação de segurança. Sabe quando a pessoa fura um sinal de madrugada e pensa, não tem ninguém, o risco é só meu? Ou quando mexe no celular e pensa, eu controlo, tá tudo bem? Isso é uma armadilha. A realidade é que o trânsito é um sistema conectado. A sua ação pode atingir em cheio outra pessoa, causar um acidente grave ou até mesmo um engarrafamento que atrasa a vida de centenas de pessoas. Nenhuma infração é um ato isolado. Por isso, a grande mensagem que tem que ficar é esta: as nossas escolhas individuais sempre podem ter consequências coletivas. Toda vez que a gente entra num carro, numa moto, a gente assume um compromisso, não só com a nossa segurança, mas com a de todo mundo que está em volta. Dirigir, no fim das contas, é um ato social, e as leis são o nosso acordo de convivência para que esse ato seja o mais seguro possível para todos. Ufa! Vimos bastante coisa hoje, hein? E para esse conhecimento todo não se perder, o melhor jeito é praticar. Por isso, eu preparei um material bem legal. Aqui na descrição do vídeo tem um primeiro link com uma lista de exercícios de graça sobre tudo que a gente conversou. E para quem quer ir além, quer gabaritar a prova de habilitação, tem um segundo link para o nosso material completo, com apostila, simulados e muitas outras questões. Vale a pena conferir. Muito obrigada pela companhia e, por favor, dirijam com cuidado e responsabilidade. Até a próxima!